Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo tomam remédio para a pressão alta todos os dias, e cerca de 10 a 15% delas enfrentam efeitos colaterais que poderiam ser evitados. Mas, e se eu dissesse que existe uma lista de sinais e erros que seu médico gostaria que você conhecesse antes que vire um problema sério? Fique comigo, porque o sinal mais perigoso que vou revelar no final pode aparecer mesmo depois de anos tomando o remédio sem nenhuma reação. Nas próximas linhas, você vai conhecer os sinais que muita gente confunde com outra coisa, os erros que colocam seus rins em risco e o mito que está fazendo você tomar o remédio no horário errado, sem necessidade. Essas informações vêm de revisões científicas internacionais e de instituições de saúde reconhecidas no mundo todo. E no final, eu vou te dar uma regra simples para nunca mais esquecer o mais importante. Então, escreva nos comentários de qual lugar do mundo você está assistindo. Aquele inchaço nos pés que aparece no final do dia, a tosse seca que não passa com xarope nenhum, a tontura quando você levanta da cadeira rápido demais. Segundo instituições internacionais de saúde, o inchaço de tornozelos atinge mais de 10% das pessoas que tomam amlodipina, e a tosse seca chega a 15% de quem usa lisinopril, sendo ainda mais comum em pessoas acima dos 55 anos. É como uma fechadura enferrujada que você tenta forçar com a chave errada. E a boa notícia é que o corpo responde mais rápido do que se imagina quando você leva esses sinais ao médico e ele ajusta o tratamento. O problema é que muita gente da nossa geração continua tomando xarope, usando meia elástica ou achando que é coisa da idade, sem saber que a solução pode estar em trocar o remédio ou ajustar a dose. E isso compromete a qualidade de vida e até a segurança, especialmente o risco de quedas. Mas o que será que a maioria das pessoas que tomam esses remédios há anos está fazendo de errado todos os dias sem perceber? E por que algumas pessoas conseguem manter a pressão controlada sem nenhum efeito colateral, enquanto outras sofrem caladas? E qual é a interação perigosa que está escondida dentro do seu armário de cozinha e que pode estar anulando o efeito do seu remédio neste exato momento? Para entender por que esses sinais aparecem, você precisa saber como esses 3 remédios trabalham no seu corpo de formas completamente diferentes. A amlodipina relaxa as paredes das suas artérias como se abrisse uma torneira apertada. A losartana bloqueia uma substância que estreita os vasos. E o lisinopril impede a fabricação dessa mesma substância desde o começo. E cada um deles tem um jeito próprio de agir e de causar efeitos colaterais. Pense nas suas artérias como os canos da sua casa. Se você abre só a torneira de entrada, sem mexer no encanamento de saída, a água se acumula em algum lugar. E é exatamente isso que explica o inchaço nos tornozelos de quem toma amlodipina. E você vai entender isso melhor daqui a pouco. Agora, a maioria das pessoas acredita que a solução para o inchaço é tomar um diurético por conta própria, ou cortar o sal. Mas a ciência mostrou que isso é apenas parte da história, e pode até piorar a situação. Estudos internacionais acompanharam milhares de pessoas acima dos 55 anos e descobriram que o problema não está no coração nem nos rins na maioria dos casos. Está no desequilíbrio entre a entrada e a saída do líquido nos tecidos. E aqui vai uma informação que muita gente não sabe. Depois dos 55 anos, os rins naturalmente trabalham um pouco mais devagar. E isso faz com que qualquer combinação de remédios precise ser vigiada de perto, especialmente se você toma analgésico para dor nas juntas. Então agora vou te mostrar os 7 sinais e erros que todo mundo que toma amlodipina, losartana ou lisinopril precisa conhecer. E cada um deles pode estar acontecendo com você neste momento sem que você perceba. E no final, eu vou te dar uma regra simples para lembrar de tudo isto. Mas antes, preste muita atenção, porque o último item da lista é o mais importante de todos e pode salvar a sua vida mesmo depois de anos tomando o remédio sem problema nenhum. Sinal número 1. O inchaço nos tornozelos da amlodipina não é água do coração, e nem sinal de que seus rins estão falhando como muita gente pensa. Esse inchaço acontece porque a amlodipina relaxa as artérias, que são os vasos que levam sangue para os tecidos, mas não relaxa as veias na mesma proporção. Então, o líquido se acumula nos pés e tornozelos por pura gravidade. Estudos mostram que isso atinge cerca de 10% ou mais das pessoas que tomam amlodipina. E quanto maior a dose, maior a chance de acontecer. O problema é que muita gente da nossa geração vê o pé inchado e pensa logo em problema no coração. Aí começa a tomar diurético por conta própria, ou corta o sal de forma radical. Mas isso raramente resolve.
A solução correta passa por conversar com seu médico sobre ajustar a dose ou trocar para outro remédio da mesma família que cause menos inchaço, porque existem várias opções. Uma dica prática que funciona enquanto você não consegue falar com o médico é elevar as pernas sempre que possível, especialmente no final do dia, porque a gravidade ajuda o líquido a voltar para a circulação. Mas atenção, se o inchaço vier acompanhado de falta de ar, cansaço extremo ou ganho de peso rápido em poucos dias, aí sim pode ser sinal de problema no coração, e você deve procurar atendimento imediato. Agora, se o inchaço é só nos tornozelos, piora durante o dia e melhora quando você deita, é quase certo que seja do remédio mesmo. Muitas pessoas convivem com esse inchaço por anos, achando que não tem jeito, usando meia elástica no calor, quando na verdade bastava uma conversa de 10 minutos com o médico para resolver. Então anote aí, inchaço de tornozelo com amlodipina é comum. Não é perigoso na maioria dos casos, mas tem solução, e você não precisa sofrer calado com isso. Mas será que você conhece o sinal número 2, que muita gente confunde com gripe ou alergia, e fica tomando xarope por meses sem resultado nenhum? Preste atenção neste próximo porque ele é extremamente comum, e a solução é mais simples do que você imagina. Sinal número 2. A tosse seca persistente que não passa costuma ser o remédio, e não um resfriado ou alergia que insiste em voltar. Essa tosse é típica dos remédios da família Pril, como o lisinopril e outros inibidores da enzima conversora de angiotensina, e ela atinge aproximadamente 10 a 15% das pessoas que tomam esses remédios. É uma tosse seca, irritada, sem catarro nenhum, sem febre, sem nariz escorrendo e que piora quando você deita ou fala muito. O que acontece é que esses remédios bloqueiam uma enzima no pulmão, e isso faz com que uma substância chamada bradicinina se acumule nas vias respiratórias, irritando a garganta. Revisões científicas mostram que essa tosse tende a ser mais comum em pessoas mais velhas, especialmente em mulheres, e pode começar dias ou até meses depois que você começa a tomar o remédio. O grande problema é que muita gente da nossa geração não associa a tosse ao remédio. Aí começa a tomar xarope, pastilha, chá de hortelã, mel com limão, e nada resolve porque a causa está no remédio. A boa notícia é que a solução é simples. Na maioria dos casos, o médico troca o inibidor da ECA por um bloqueador do receptor de angiotensina, como a losartana, que age de forma parecida, mas não causa tosse. E a tosse costuma desaparecer completamente em poucas semanas depois da troca, como se nunca tivesse existido. Então, se você toma lisinopril, enalapril, captopril ou qualquer remédio que termine em pril e está com uma tosse seca que não passa, leve isso ao seu médico na próxima consulta. Não fique sofrendo com isso, achando que é bronquite, rinite ou coisa da idade, porque não é, e a solução está a uma conversa de distância. Agora vem um sinal que é ainda mais perigoso, porque pode causar quedas e fraturas, e muita gente não percebe que está acontecendo até cair no chão. Sinal número 3. A tontura ao levantar merece atenção e medição da pressão em pé, não só sentado. Essa tontura tem nome técnico, se chama hipotensão ortostática, e acontece quando a pressão cai demais, quando você levanta da cadeira ou da cama. Estudos com pessoas mais velhas mostram que a queda de pressão, ao ficar de pé, chegou a afetar de 16 a 18% dos participantes que tomavam remédios para a pressão alta. O que acontece é que o remédio baixa a pressão de forma geral, mas quando você levanta rápido, o corpo não consegue ajustar a pressão a tempo de levar sangue suficiente para o cérebro nos primeiros segundos. Então você sente aquela tontura, a vista escurece, às vezes até dá uma fraqueza nas pernas, e se você não se segura, pode cair. Para a nossa geração, uma queda pode significar fratura de quadril, internação, perda de autonomia, então isso não é brincadeira. A solução começa com medir a pressão em pé, não só sentado, porque muitas vezes a pressão está ótima quando você está sentado, mas despenca quando você levanta. Peça ao seu médico para medir a pressão nas duas posições, e se a diferença for grande, ele pode ajustar a dose ou trocar o remédio. Outra informação importante que muita gente não sabe é que a meta de pressão para pessoas acima dos 55 anos gira em torno de menos de 130 por 80. Mas para quem tem 85 anos ou mais, ou para quem é frágil e tem quedas, a meta pode ser um pouco mais flexível, perto de 140 por 90. Isso porque pressão baixa demais também faz mal, especialmente se causa tontura e quedas. Então, converse com seu médico sobre qual é a meta certa para você, levando em conta sua idade,
sua condição física e se você tem tontura ao levantar. Uma dica prática para evitar a tontura é levantar devagar, em etapas, sente na beira da cama, espere alguns segundos, aí levante e espere mais um pouco antes de começar a andar. Beba bastante água durante o dia, porque a desidratação piora a tontura. E evite levantar rápido depois de ficar muito tempo deitado ou sentado. Se a tontura vier acompanhada de desmaio, queda, confusão mental ou fraqueza de um lado do corpo, procure atendimento imediato, porque pode ser algo mais sério. Mas, e se eu dissesse que o próximo erro é ainda mais perigoso porque envolve algo que você compra sem receita e usa para dor nas juntas, sem saber que está colocando seus rins em risco? Erro número 4. Anti-inflamatórios podem sobrecarregar os rins e derrubar o efeito do remédio de pressão. E muita gente usa sem saber do perigo. Estou falando de ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, aqueles remédios que você compra na farmácia sem receita para dor nas costas, dor no joelho, dor de cabeça e que são muito usados pela nossa geração para dores articulares. O problema é que esses anti-inflamatórios mexem com os rins de um jeito que pode ser perigoso quando você toma junto com remédio de pressão, especialmente se você também toma diurético. Existe até um nome para essa combinação perigosa. Os médicos chamam de tripla ameaça, que é diurético mais inibidor do sistema renina-angiotensina, como losartana ou lisinopril, mais anti-inflamatório. Estudos internacionais mostraram que essa combinação foi associada a um aumento de 31% no risco de lesão renal aguda, que é quando o rim para de funcionar de repente. E o pior é que muita gente não sabe que está fazendo essa combinação porque o anti-inflamatório é vendido sem receita. Então você compra, toma para a dor. E nem passa pela cabeça que pode estar prejudicando o rim. Depois dos 55 anos, os rins naturalmente trabalham um pouco mais devagar. Então, qualquer sobrecarga extra pode ser a gota d'água que falta. Os sinais de problema renal no começo são silenciosos. Você não sente dor, não sente nada, só vai aparecer no exame de sangue ou quando o rim já está bem prejudicado. Então, a regra de ouro é: antes de tomar qualquer analgésico sem receita, pergunte ao farmacêutico se é seguro com os remédios que você já toma. Se você precisa de analgésico para dor crônica, converse com seu médico sobre opções mais seguras, como o paracetamol, que não mexe tanto com os rins nem com a pressão. E se você toma anti-inflamatório por mais de alguns dias seguidos, peça ao seu médico para checar seus rins com um exame de sangue simples. Beber bastante água durante o dia também ajuda a proteger os rins. Então, mantenha uma garrafinha por perto e vá bebendo aos poucos. Mas atenção, se você sentir inchaço que não tinha antes, urinar muito menos que o normal, cansaço extremo ou confusão mental, procure seu médico rápido, porque pode ser sinal de problema nos rins. Agora, se isso te surpreendeu, o próximo é ainda mais contraintuitivo, porque envolve algo que você acha que está fazendo bem para a saúde, mas pode estar criando um risco silencioso. Erro número 5. O substituto do sal e os suplementos de potássio podem ser perigosos com losartana e lisinopril, e muita gente usa achando que está se cuidando. Você provavelmente já viu aqueles sais light ou substitutos do sal nas prateleiras do supermercado, que prometem menos sódio e são recomendados para quem tem pressão alta. O problema é que a maioria desses substitutos troca o sódio por cloreto de potássio, e isso pode ser perigoso se você toma losartana, lisinopril ou qualquer outro remédio que preserve potássio no corpo. Esses remédios fazem com que seus rins segurem mais potássio em vez de eliminar pela urina. E se você acrescenta potássio extra através do sal light ou de suplementos, o nível de potássio no sangue pode subir demais. Potássio alto no sangue tem um nome técnico, se chama hipercalemia, e é perigoso porque pode causar problemas graves no ritmo do coração, inclusive parada cardíaca em casos extremos. O pior é que o potássio alto costuma não dar sintomas no começo. Você não sente nada, e quando aparecem os sintomas, como fraqueza muscular, formigamento ou batimento cardíaco irregular, o nível já está perigosamente alto. Revisões científicas confirmam que essa interação é real e acontece com mais frequência do que se imagina, especialmente em pessoas mais velhas, cujos rins já trabalham mais devagar. Então, se você toma losartana ou lisinopril, antes de trocar o sal comum por sal light, pergunte ao seu médico ou farmacêutico se é seguro para você. O mesmo vale para suplementos de potássio ou multivitamínicos que contenham potássio
sempre mostre a lista dos seus remédios antes de começar a tomar qualquer suplemento. E se você já usa substituto do sal, peça ao seu médico para checar o nível de potássio no sangue com um exame simples, só para ter certeza de que está tudo bem. A solução para diminuir o sódio sem aumentar o potássio é usar temperos naturais como alho, cebola, limão, ervas frescas, pimenta do reino, que dão sabor sem adicionar sódio nem potássio. Outra dica é ler sempre o rótulo dos alimentos industrializados, porque muitos contêm cloreto de potássio na composição. Então, você pode estar consumindo potássio extra sem saber. Mas atenção, não pare de tomar o remédio por medo do potássio. O benefício do remédio é muito maior que o risco. Só precisa ter cuidado com o que você adiciona por fora. Agora preste muita atenção no que vem a seguir, porque este é o sinal mais importante de todos. O que pode salvar a sua vida mesmo depois de anos tomando o remédio sem nenhum problema. Sinal número 6. O inchaço grave de lábios, língua e garganta pode surgir depois de anos tomando o remédio sem problema nenhum e é emergência médica. Esse inchaço tem nome técnico, se chama angioedema e é uma reação rara, mas potencialmente fatal dos inibidores da ECA, como o lisinopril. O que assusta é que essa reação pode aparecer de forma abrupta, mesmo depois de anos de uso tranquilo, sem nunca ter dado problema antes. Existe um caso relatado na literatura médica de uma pessoa que tomou lisinopril por 16 anos, sem reação nenhuma, e de repente desenvolveu angioedema grave, e precisou de internação. Então a ideia de que se você toma há anos está imune é completamente falsa. Essa reação pode acontecer a qualquer momento, mesmo depois de décadas de uso. O angioedema começa com um inchaço que geralmente atinge os lábios, a língua, as pálpebras ou a garganta, e pode progredir muito rápido, em questão de minutos ou horas. Se o inchaço atingir a garganta e as vias respiratórias, você pode ter dificuldade para respirar, engolir ou falar. E isso é uma emergência que pode levar à morte se não for tratada imediatamente. Os sinais de alerta são inchaço de lábios ou língua, sensação de garganta apertada, dificuldade para engolir, rouquidão, dificuldade para respirar e, às vezes, uma sensação estranha na boca ou formigamento. Se você ou alguém da sua família que toma lisinopril, enalapril ou qualquer remédio que termine em pril apresentar qualquer um desses sinais, pare imediatamente o remédio e procure atendimento de emergência. Não espere para ver se melhora sozinho. Não tome antialérgico e fique em casa. Vá direto para o pronto-socorro, porque o tratamento precisa ser rápido. Essa reação é rara. Acontece em menos de 1% das pessoas que tomam esses remédios. Mas, quando acontece, é grave. Então, todo mundo que toma precisa conhecer os sinais. A boa notícia é que se você parar o remédio e receber tratamento rápido, o inchaço regride e você fica bem. E o médico pode trocar para outro tipo de remédio que não causa essa reação. Então memorize esses sinais, ensine para sua família. E se acontecer, não hesite, vá imediatamente para o hospital. Mas agora vem o erro mais comum de todos. Aquele que muita gente comete achando que está se cuidando, mas na verdade está colocando a saúde em risco grave. Erro número 7. Parar o remédio porque a pressão normalizou, ou porque você está se sentindo bem, é um erro perigoso que pode causar infarto ou derrame. Muita gente da nossa geração pensa assim: comecei a tomar o remédio, a pressão baixou, agora está normal, então vou parar porque não preciso mais. Ou então, estou me sentindo bem, não tenho sintoma nenhum, para que continuar tomando remédio todo dia se não sinto nada? O problema é que a pressão está normal justamente porque você está tomando o remédio, não apesar dele. Estudos mostram que ao interromper o remédio de pressão, a pressão não só volta ao nível anterior, ela pode subir ainda mais do que antes, às vezes em poucos dias. E enquanto a pressão está alta, mesmo sem você sentir nada, ela está silenciosamente danificando suas artérias, seu coração, seus rins, seu cérebro, aumentando muito o risco de infarto e derrame. Revisões científicas confirmam que parar o remédio de forma abrupta está associado a um aumento significativo de eventos cardiovasculares, que é o nome técnico para infarto, derrame e morte súbita. Então, a regra de ouro é nunca parar ou mudar a dose do remédio por conta própria, mesmo que sua pressão esteja ótima, mesmo que você esteja se sentindo bem. Se você está tendo efeitos colaterais, se o remédio está te incomodando, se você acha que não precisa mais, leve isso ao seu médico, converse, explique, mas nunca pare sozinho.
O médico tem dezenas de opções de remédios diferentes, doses diferentes, combinações diferentes. E na maioria dos casos, existe uma solução que controla a pressão sem causar os efeitos colaterais que te incomodam. Mas, se você parar por conta própria, você perde a chance de encontrar essa solução e coloca a sua vida em risco. Outra situação comum é a pessoa parar o remédio porque não conseguiu comprar, porque acabou e esqueceu de pegar a receita nova, ou porque está viajando e esqueceu o remédio em casa. Se isso acontecer com você, não fique sem o remédio. Procure um posto de saúde, uma farmácia, explique a situação, porque ficar dias sem o remédio é muito mais perigoso do que qualquer inconveniente temporário. Então, memorize isto. O remédio de pressão não é para tomar só quando a pressão sobe, é para tomar todo dia para impedir que ela suba. E parar por conta própria é jogar roleta russa com sua saúde. Agora que você conhece os 7 sinais e erros mais importantes, preste muita atenção no que vou dizer agora porque muita gente ainda acredita em mitos sobre esses remédios que a ciência já desmentiu. E saber a verdade pode mudar completamente a forma como você toma o seu remédio todos os dias. Agora preste muita atenção, porque tudo o que você ouviu até hoje sobre o melhor horário para tomar o remédio e sobre frutas proibidas pode estar errado ou desatualizado. Mito número 1. Tem que tomar à noite para funcionar melhor. Mas uma grande revisão científica, que juntou 5 estudos diferentes, não encontrou nenhuma diferença entre tomar de manhã ou à noite quanto a infartos, derrames, mortes ou segurança. Então, o melhor horário é aquele que você consegue manter com regularidade todos os dias. Mito número 1. Tem que tomar à noite para funcionar melhor. Mas uma grande revisão científica, que juntou 5 estudos diferentes, não encontrou nenhuma diferença entre tomar de manhã ou à noite quanto a infartos, derrames, mortes ou segurança. Então, o melhor horário é aquele que você consegue manter com regularidade todos os dias. Mito número 2. Quem toma remédio de pressão não pode comer toranja, mas a verdade é que essa interação só é relevante com alguns bloqueadores de canal de cálcio específicos, como felodipino e nifedipino. E o lisinopril e a losartana não têm interação significativa com toranja. E até a amlodipina é bem menos afetada do que se pensava. Agora que você sabe a verdade, fica claro que a abordagem correta é manter o remédio no horário que funciona para você, conhecer os sinais de alerta, evitar as interações perigosas como anti-inflamatórios e substitutos do sal, e nunca parar por conta própria, porque essas são as atitudes que realmente fazem diferença na sua saúde. Então agora vou te dar o passo a passo simples de como colocar tudo isso em prática a partir de hoje mesmo. E no final, uma frase que resume tudo. Passo número 1. Mantenha uma lista atualizada de todos os remédios que você toma, incluindo vitaminas e suplementos, e mostre essa lista a todo médico, dentista e farmacêutico antes de qualquer novo remédio ou procedimento, porque essa é a atitude que mais evita interações perigosas. Passo número 2. Antes de comprar qualquer analgésico sem receita, qualquer substituto do sal, qualquer suplemento, pergunte especificamente ao farmacêutico se é seguro com os remédios que você já toma. E se tiver dúvida, não compre. Espere para perguntar ao seu médico. Passo número 3. Meça sua pressão em casa regularmente. E pelo menos uma vez por semana meça também em pé, 1 ou 2 minutos depois de levantar, para checar se não está caindo demais. E anote os valores para mostrar ao médico. E se você sentir tontura, fraqueza ou já tiver caído alguma vez, relate isso na próxima consulta, porque a meta de pressão pode precisar ser ajustada. Passo número 4. Beba água ao longo de todo o dia, porque a boa hidratação protege seus rins, reduz o risco de interação com anti-inflamatórios e ajuda a prevenir tontura ao levantar. Passo número 5. Conheça de cor os sinais de emergência: inchaço de lábios, língua ou garganta, desmaio, dor no peito, falta de ar súbita, pulso muito lento com fraqueza ou palpitações. E se qualquer um desses sinais aparecer, procure atendimento imediato sem hesitar. E passo número 6, o mais importante de todos: jamais pare ou ajuste o remédio por conta própria. Leve qualquer efeito colateral, qualquer dúvida, qualquer incômodo ao seu médico, porque ele tem alternativas para quase todos os problemas. E parar sozinho pode custar sua vida. Lembre desta regra simples: remédio de pressão é todo dia, no mesmo horário, sem parar. E qualquer mudança só com o médico. Mas antes de você sair, tem uma informação importante que pode evitar que você cometa um erro que anula tudo o que acabou de aprender.
Agora, alguns alertas importantes. Se você tem alergia conhecida a algum remédio dessa família, se já teve angioedema antes, se está grávida ou amamentando, se tem doença renal avançada, estenose de artéria renal ou níveis de potássio cronicamente altos, esses remédios podem não ser seguros para você e existem alternativas que o médico pode prescrever. E lembre-se, tudo o que foi dito aqui é informação para você levar ao seu médico e ter uma conversa informada. Nunca substitui a consulta com um profissional de saúde que conhece seu histórico completo, seus exames e suas condições individuais. Então, use este conteúdo como ponto de partida para cuidar melhor da sua saúde com segurança e conhecimento. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like. Escreva nos comentários se você já sabia do risco de angioedema, mesmo depois de anos de uso. E compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também tomam esses remédios, porque essa informação pode literalmente salvar vidas. E no próximo vídeo, eu vou mostrar o erro que muita gente comete ao tomar remédio de pressão junto com café, chá ou suco, que pode anular o efeito sem você perceber. Então tem 2 vídeos na tela agora, que vão te ajudar ainda mais. Um grande abraço e até a próxima. E no próximo vídeo, eu vou mostrar o erro que muita gente comete ao tomar remédio de pressão junto com café, chá ou suco, que pode anular o efeito sem você perceber. Então tem 2 vídeos na tela agora, que vão te ajudar ainda mais. Um grande abraço e até a próxima.